Quero tratar com os senhores de 3 aspectos. Primeiro, saber se a superposição dos controles, dos mecanismos de controle, que é tão falada, se ela é um mal em si. E aí estou pensando um pouco fora da caixinha, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero saber qual é o... Estou aqui usando uma expressão do jurista argentino Alberdi. Alberdi dizia, qual é o drama que a Constituição vem responder? Isso é bem argentino, né? Qual o drama que ela veio responder? Então, quero investigar qual é o drama que a Lei 4.320 veio responder. E, finalmente, quero fazer uma proposição sobre a atuação da Advocacia de Estado em rede, que penso que é o grande desafio para os senhores que aí estão no desenvolvimento dessa atividade tão importante. Parto, então, para pensar o primeiro ponto, de uma afirmação que é um pouco um lugar comum, mas precisamos começar dela para poder desenvolver a ideia. É um lugar comum, mas nem por isso é menos importante. Eu acho que é a constatação de que nós vivemos, e ainda vivemos no passado e ainda vivemos hoje, uma profunda reformulação das regras de convívio social, né? E essa reformulação das regras de convívio social, elas se traduzem em pelo menos 2 componentes básicos. O primeiro é o bom e velho reconhecimento de um conjunto inegociável de direitos e de liberdades fundamentais. Isso qualquer um que já teve uma aula mínima de direito constitucional, direitos fundamentais, sabe que esse é um ponto de inflexão, né, na trajetória da formulação das regras de convívio social. E o segundo ponto é a reformulação dos modos de organização do poder e da autoridade. Essas 2 coisas mudaram profundamente em tempos mais recentes. Agora, vejam, estes 2 componentes, em algum aspecto, em alguma medida, eles geram vetores de sentidos opostos. Vamos pensar, né? O reconhecimento do caráter inegociável, inafastável de direitos gera uma tendência à conservação. Estes são os direitos que hão de ser preservados. Este é o núcleo. Isto é o que nós precisamos ter em conta. Então, temos uma tendência à conservação aí nesta ideia de proteção. Mas, ao mesmo tempo, como os direitos se apresentam e se especificam à medida que novas pretensões sociais vão se apresentando, Bobbio já dizia isso no final da década de 60, na era dos direitos, né? Novas pretensões aparecem na sociedade, novos grupos se identificam e, em se identificando, postulam seus próprios direitos. Então, ao mesmo tempo que esses direitos vão se especificando, a gente tem uma tendência à volatilidade. Então, vejam como, na ideia de direitos fundamentais, nós temos vetores em sentidos opostos. Um vetor de conservação, um vetor de mudança, um vetor de inovação, de alteração. E aí, portanto, nós temos um novo cenário que exige, que propõe uma complexidade jurídica que vai muito além do que a gente aprende nos bancos da faculdade, ou pelo menos aprendia, né? Não sei se a minha referência está equívoca, porque minha referência, senhorizão de Convir, é de 40 anos atrás, né? Mas quando eu estudava, né? Então, assim, vivemos, o direito se propõe a lidar com uma complexidade de relações sociais que é muito distinta, muito maior do que nos é ensinado nos bancos de faculdade. E aí, portanto, precisamos ter uma resposta do direito que seja proporcional a esta medida da realidade, a este cenário que a realidade nos propõe. E aí, vejam, as relações sociais hoje em dia, e, por consequência, as relações jurídicas, elas não se apresentam mais de maneira estanque, né? A gente na faculdade aprende direito civil, aí o contrato de direito civil, né? Mas as coisas não se apresentam mais assim. A gente tem uma interconexão das esferas de regulação do direito que é profunda, vasta, plural, né? E aí dou aqui 2 exemplos que estavam no noticiário recente. Há pouco tempo atrás li uma notícia de uma demanda que discutia o uso nos espaços físicos do metrô de São Paulo de tecnologia de reconhecimento facial para fins de favorecer não interesses de segurança, mas os interesses de veiculação de engenhos publicitários naquela mesma área.
E aí é o argumento de projeção da Lei Geral de Proteção de Dados, houve lá uma decisão de suspensão. Agora vejam, né? Esta envolvia a concessão, o contrato, seja lá qual for, que a concessionária tenha com o veiculador de publicidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, a dimensão da personalidade que está envolvida na captação da imagem do rosto e do reconhecimento facial. Vejam agora um caso mais recente do meu ex-cliente, município do Rio de Janeiro, né, que foi a demanda em torno de uma lei municipal que assegurava que no âmbito do BRT, só deste modal, o último vão da composição deveria estar reservado a mulheres e crianças à conta do assédio, né? Esta demanda em particular, no exame pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou a matriz da análise de concessões. Quem pode regular? Vício de iniciativa, a matéria era de concessões, a iniciativa foi de vereador. Supremo Tribunal Federal disse diferente, se a memória não me trai, a relatoria do ministro Edson Fachin diz, não, o prisma de análise tem que ser proteção de direitos fundamentais. Essa população é vulnerável, merece uma proteção especial. Então, vejam como as relações sociais, hoje em dia, nunca podem ser aproximadas a partir de um único ângulo do direito. A complexidade é muito maior, né? E aí o direito passa a reclamar, assumir um compromisso com, eu gostei aqui da expressão, a expressão não é minha, a expressão é do Drome, um compromisso com uma segurança jurídica integrada, né? Então, não basta a segurança jurídica a partir de uma visão de túnel, uma única perspectiva do direito. Segurança jurídica a partir da visão da concessão. Não, é preciso pensar na segurança jurídica tendo em conta essa constelação. E aí nós temos a gênese de um dos problemas da Lei de Improbidade Administrativa, um dos problemas que ela pretende enfrentar, que é a superposição dos controles, a superposição dos agentes atuando sobre uma mesma relação jurídica. Mas o fato é que, se a segurança jurídica deve envolver relações diversas, também o controle vai se diversificar, né? Porque ele vai passar a compreender também instâncias que não são estatais, instâncias sociais, formais ou informais, cuja institucionalização em si já é também um desafio. O controle vai compreender, né, no âmbito estatal, as instâncias de contrapoder, e aqui estou usando a expressão que o saudoso querido amigo, também procurador de Estado, Diogo de Figueiredo, usava, né? Então, instâncias de contrapoder, como somos nós, o uso do cachimbo faz a boca torta, olha eu aqui com o nós, né? Como são os senhores da advocacia de Estado, né? Então, essas instâncias de contrapoder dentro do poder empreendem uma dialética com as decisões do poder, uma dialética que deve ser crítica com as decisões do poder. E, na verdade, nós vamos precisar harmonizar o funcionamento dessa intrincada rede, de modo a favorecer o controle, né? Talvez o que a gente precisa fazer é mudar a ótica. A superposição de instâncias de controle, ela só será um problema quando ela for em si uma luta pelo poder, e não uma luta pelo resultado socialmente desejável, que é o aprimoramento da ação da administração pública. E aí já deixo uma primeira conclusão, né? A superposição de controles, ela é real, evidente, né? Não há como negar, mas ela não é em si um mal. Ela é decorrência de um sistema que enfrenta alta complexidade jurídica, interesses múltiplos, nem sempre coincidentes, todos eles a serem protegidos. Então, é decorrência do sistema. Optamos por isto, né? Muito bem. A superposição de controles, vale a gente também lembrar, ela já se põe em diferentes campos. Muitos deles não nos geram tanto estranhamento, né? Vamos pensar na legitimidade conferida à Defensoria Pública já há algum tempo para o patrocínio de ações civis públicas. Isso gera, eventualmente, superposição de controles. Eu, ao tempo que funcionava na Procuradoria de Meio Ambiente, não uma única vez, mais de uma vez, me vi diante de ações civis públicas de sinais trocados. Talvez algum dos senhores já tenha me ouvido usar essa expressão. Na matéria ambiental, o Ministério Público queria que tirasse uma determinada comunidade que se estabeleceram ou alguma coisa, e a Defensoria Pública queria que ficasse.
em nome de proteção ao direito à moradia. Então, nós já temos esse fenômeno, né? A disfuncionalidade ela não está em si na superposição das instâncias, mas no fato de que a gente não investe em mecanismos de harmonização, né? E no caso da administração pública, como a gente bem sabe, pode gerar paralisia, o apagão das canetas, como já foi mencionado aqui, ou o direito administrativo do medo, temos todo esse conjunto de reflexões já desenvolvidas. Dois efeitos negativos da superposição como ela se põe hoje. O primeiro deles é a prevalência da lógica do first in, first served. Né? Quem chegar primeiro com a ação de controle é o que tende a conseguir alguma coisa. E nem sempre o interesse protegido pela instância de controle que se movimenta primeiro, né, que se mobiliza primeiro, é o mais relevante, tendo em conta o quadro de interesses que se apresentam e merecem proteção ali no âmbito daquele conflito. Segundo efeito negativo do Estado que vivemos hoje, que não investe na harmonização das iniciativas de controle, é a criação de relações verdadeiramente adversariais entre as instâncias de controle. Porque, afinal de contas, o controle em si também é manifestação de poder, né? E aí, portanto, todo mundo quer um controle para chamar de seu, né? Quer uma demanda para chamar de sua. Esse é o problema. E aí o grande desafio reside em aperfeiçoar o sistema, tentar harmonizar estas ações de controle. Harmonizar não no sentido de que todos os agentes controladores pretendam a mesma coisa, porque a sua vocação institucional, a vocação de cada um deles é diferente. A vocação institucional do MP não é a mesma da advocacia de Estado, que não é a mesma da defensoria, que não é a mesma da sociedade civil organizada. Mas harmonizar no sentido de, posto o conflito, reunir os agentes para tentar criar uma solução que concilie, crie, aqui estou usando a expressão do Cass Sunstein, crie o consenso possível, né? Este é um investimento, mas é um investimento que a gente tem muita dificuldade, porque nós somos todos formados, aqui já era eu há 40 anos atrás, e tenho certeza que ainda são os senhores que ingressaram agora na PGE. Nós somos formados para o conflito. O advogado é formado para o conflito. A gente é orientado a vencer a demanda, a gente chega feliz quando ganhou a demanda, né? E aí, portanto, esse exercício de inventiva para ver a vitória, não no julgo procedente. Às vezes o julgo procedente é absolutamente inexequível, não serve para nada, né? Só você botar numa moldura, pendurar na parede. Julgou procedente, né? Então, precisamos evoluir disto, né? A opção da lei de improbidade administrativa foi a de alvejar. Olha, a pluralidade de controles é um problema, então vamos acabar com a pluralidade, só o MP, né? E com isso, os interesses que são confiados às outras estruturas de controle podem ficar subrepresentados. Esse é o problema sistêmico. Não é um problema que a advocacia de Estado precisa de espaço institucional, olha a conquista do prestígio. Não é isso. É que, do ponto de vista de engenharia constitucional, a advocacia de Estado tem um papel a fazer que é distinto do Ministério Público e não é menos relevante, né? Então, esse é o problema.